Boa noite, sejam todos, todas e todos muito bem-vindos a essa aula. Eu sou o professor Pedro Almeida e hoje estamos dando início ao curso de Produção Científica e Pesquisa Social, Elaboração Textual e as Novas Formas de Fazer Pesquisa através das Tecnologias da Informação e Comunicação. Curso esse que está sendo promovido pelo Sindicato dos Assistentes Sociais do Ceará, em parceria comigo, né, professor Pedro Almeida, no sentido da gente promover, né, um espaço de diálogo, de debate, de troca de saberes, conhecimentos e experiências, nesse sentido da produção científica, no sentido de estimular e desenvolver a dimensão investigativa da profissão também. Aqui eu trago para vocês a nossa estrutura do curso de capacitação, né, que eu falei o título agora há pouco, onde a gente traz, né, aí a ideia da ementa, os objetivos, o nosso cronograma. Eu vou apresentar rapidamente aqui para vocês. Então, a ideia, né, que a gente possa discutir as epistemologias e produção de conhecimento científico, as regras do método em pesquisa social, as normas de padronização e formatação, produção textual de artigos e projetos de pesquisa, novas tecnologias da informação e comunicação e sua relação com a pesquisa, e a submissão em periódicos e eventos científicos acadêmicos, né, faz parte desse pressuposto. O principal objetivo desse curso é capacitar para a reflexão das epistemologias de produção do conhecimento em matéria de pesquisa e novas tecnologias de investigação social. E aí, esses objetivos geral, eles se desdobram em 5 objetivos específicos, que seriam, né, esses 5 objetivos específicos, vamos desenvolver ao longo de 3 aulas, né, a nossa programação, né, o nosso cronograma vai apresentar na sequência. Mas, basicamente, do ponto de vista dos objetivos específicos, é discutir as teorias do conhecimento, as vertentes epistemológicas da pesquisa social, partindo de uma discussão mais epistemológica mesmo, sobre o que é produzir conhecimento. Posteriormente, a gente passa para aprender as regras do método de pesquisa e suas metodologias de investigação, né? Partindo do pressuposto de que, quando eu falo em produção do conhecimento, em produção científica, eu tenho que partir de um método, né? Os métodos da pesquisa social. Então, a gente vai se debruçar um pouco quais são essas regras e métodos de pesquisa que fazem com que, por exemplo, um artigo científico ou um projeto de pesquisa, ele se enquadre dentro dessa normativa que estabeleça ele como científico ou não, por exemplo. Em seguida, a gente parte para compreender os usos possíveis das novas tecnologias da informação e comunicação na produção de conhecimento, né? Qual, agora com o avanço expressivo das inteligências artificiais, de que forma nós podemos fazer o bom uso dessas tecnologias que possa contribuir no nosso cotidiano de trabalho, mas também na forma como nós sistematizamos o conhecimento da nossa prática, né? Sistematizamos as possibilidades, né, de intervenção profissional, os nossos relatos de experiência, de que forma nós podemos utilizar essas tecnologias ao nosso favor, dentro do contexto da ética em pesquisa, né? Então também a gente vai ter esse momento de discutir essa relação das novas tecnologias da informação e comunicação com essa perspectiva da ética. Exercitar a produção textual e os trâmites de submissão de trabalhos acadêmicos em periódicos e eventos, bem como orientar quanto à participação em processos seletivos de mestrado e doutorado. Então, é um curso que tem aí muito conteúdo para a gente discutir, e aí a gente vai tentar desenrolar esses assuntos ao longo de 3 encontros, né? A proposta é que a gente tenha encontros nessas segundas-feiras de outubro, começando hoje, e aí a gente teria mais 2 encontros, totalizando 3 encontros, que seriam divididos da seguinte forma, né? Encontros online, através da plataforma do Google Meet, lembrando que a gravação ela fica disponível no YouTube do SASEC. Esses encontros entre as 18 e 20 horas, e aí, nesse primeiro dia, que seria hoje, a gente está debatendo a introdução à pesquisa social e as epistemologias do conhecimento, que a gente vai passar daqui a pouco por esse debate. Em seguida, no encontro seguinte, do dia 20/10, vamos pensar sobre as regras do método sociológico, aí vamos entrar nas estratégias de produção textual, né? Eu vou passar para vocês aí dicas preciosas, vou passar o ouro de como é que a gente faz, assim, dicas práticas de como escrever, de como otimizar os processos de escrita, que facilite
né, para você que está afastado da academia há muito tempo, ou que tem dificuldade nesse processo de escrita, o debate sobre as TICs, né, inteligência artificial e a ética em pesquisa. E aí, no dia 27/10, a gente encerra os nossos encontros falando sobre os fluxos de submissão em periódicos, revistas, livros e eventos científicos e acadêmicos, e as orientações quanto à participação em seleções de mestrado e doutorado, construção de projeto de pesquisa também. A carga horária do curso ela é de 40 horas a aula, né? Então, vocês vão ter um momento de atividades assíncronas, né? Que seria esse período que vocês vão ter para fazer a leitura dos textos que eu vou indicando a cada aula. E aí eu vou ter um e-mail de vocês, eu vou enviando para vocês esses textos para que vocês possam ir fazendo a leitura. Ou então, posso até fazer também uma apostila, que geralmente nas minhas disciplinas eu faço assim, eu pego todos os textos, né? Faço tipo uma apostila, com todos os textos que a gente vai trabalhar, né, ao longo do curso, e aí posso mandar para vocês no formato de apostila, né, esses textos mais importantes que a gente vai abordar. Então, vocês vão ter essa carga horária de leitura desses textos, bem como também de produção do artigo científico, que esse artigo, né, ele, como eu já falei, ele não é obrigatório, ele é opcional, mas quem optar por fazer o artigo, que pode ser feito individualmente, em duplas, em trios, ou até em equipes maiores, que queiram debater o mesmo assunto, como, por exemplo, política de saúde, política de assistência, que tenham temáticas de interesse, de estudo parecidas, podem estar elaborando juntos ou juntas esse artigo. E aí esse artigo ele vai ser orientado por mim, né? A gente vai fazer o processo de acompanhamento. Vocês vão enviar para mim essa primeira versão para que eu possa contribuir, né? Fazer uma correção, até que a gente chegue, né? Nesse artigo final que iria ser publicado nesse e-book, né? Que tem a proposta de discutir esses relatos de experiência da atuação profissional, mas buscando relacionar com o contexto da luta geral da classe trabalhadora, a articulação com os movimentos sociais. E aí a gente tem a intenção de estar publicando esse e-book até o final de 2025. Então, como eu falei para vocês, a carga horária do curso é de 40 horas a aula, né? Vocês recebem certificação mediante a participação nos 3 encontros, tá certo? Então, para garantir o certificado, tem que participar obrigatoriamente dos 3 encontros. O artigo, como eu falei para vocês, ele é opcional, né? Pode ser feito individualmente ou coletivamente, e não interfere, né? Vocês produzirem ou não o artigo não interfere na garantia do certificado. O que de fato vai garantir o certificado é a participação nos 3 encontros, né? Vai ser passada a frequência, daqui a pouco eu vou colocar para vocês. E aí tem a questão da quantidade de vagas, né? Mas passado o período de inscrição, ficou tudo certo. Com relação à questão da proposta do curso, né? Dos procedimentos metodológicos, da divisão do conteúdo, alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Senão a gente segue para a discussão do encontro de hoje. Não? Então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês a apresentação que eu fiz para hoje. Qualquer coisa vocês podem ir colocando no chat, que eu tô acessando aqui o chat, eu consigo ver, e aí eu consigo responder vocês, tá? Só ajustar aqui o slide, pronto. Então, o tema, né, do encontro de hoje, como eu havia sinalizado para vocês, dessa primeira aula, é mais uma introdução a essa temática da pesquisa social e o que seria essa ideia da epistemologia do conhecimento, né? A gente parte do entendimento de que existem vários tipos de conhecimento, né? Eu tenho o conhecimento científico, que desde o começo da aula eu estou me referindo o tempo todo a ele, né? Ah, tem o conhecimento científico, o trabalho científico, precisa de método, precisa de etapas, precisa de regras, mas não existe somente o conhecimento científico, né? Esse tipo de conhecimento, ele um dentre outros, ou dentre outras possibilidades de conhecer a realidade ou o mundo social, né? É uma forma de conhecimento, né? É uma expressão
pela qual o conhecimento pode se manifestar, né, através da ciência, por exemplo. Mas a gente tem outros tipos de conhecimento, né? Por exemplo, o conhecimento vulgar, ou vulgar entre aspas, ou popular, né? Às vezes denominado de senso comum, é, não se distingue do conhecimento científico nem pela veracidade, nem pela natureza do objeto conhecido. O que os diferencia, na verdade, é a forma, é o método, o modo, né, o método, e os instrumentos do conhecer. Né? Então, como eu falei para vocês, não é que o conhecimento científico ele seja melhor ou maior do que o senso comum, ou maior ou menor do que os conhecimentos populares, os saberes subalternos. Não, o que vai diferenciar de fato um do outro é a sua proposta de abordagem da realidade. Então, o conhecimento científico ele vai partir de um método, ele vai ter uma forma como fazer, vai pensar em como fazer, como pesquisar, como conhecer de forma racional e sistematizada, né, através de passos, através de método. Então, é isso que diferencia a forma de conhecimento senso comum, né, do conhecimento científico. Então, saber que determinada planta necessita de uma quantidade X de água e que, se não a receber de forma natural, deve ser irrigada, pode ser um conhecimento verdadeiro e comprovável, mas nem por isso científico. Né? É um conhecimento que, muitas vezes, né, vem os agricultores, né, por exemplo, do interior do estado do Ceará, eles têm um conhecimento sobre essa questão da quanto irrigar, né, como irrigar, porque é um conhecimento prático, um conhecimento muitas vezes incorporado, passado de geração a geração sobre o cultivo, né, do ponto de vista da agricultura, mas não necessariamente esse conhecimento ele configura um conhecimento científico. Né? Para que se torne um conhecimento científico, é necessário ir além, conhecer a natureza dos vegetais, sua composição, seu ciclo de desenvolvimento, as particularidades que distinguem uma espécie de outra, né? Então, o conhecimento científico ele demanda um nível de aprofundamento, né, um nível de apreensão mais aprofundado, que consiga identificar ali os elementos que compõem aquela determinada realidade, como é que eles se configuram, como é que eles funcionam, que consiga explicar, por exemplo, o seu funcionamento, e que por isso esse tipo de conhecimento que é científico, ele se diferencia de outros tipos de conhecimento, principalmente do senso comum, né, ou daquele conhecimento que é adquirido através da prática, né, através do cotidiano, através da oralidade, né, através das gerações, por exemplo. Né? Então, o autor, né, que é a Marina de Andrade Marconi e a Eva Maria Lacatus, no livro Fundamentos de Metodologia Científica, elas vão falar sobre os 4 tipos fundamentais de conhecimento. Elas vão dizer o seguinte: verificamos dessa forma que o conhecimento científico diferencia-se do popular muito mais no que se refere ao seu contexto metodológico do que propriamente ao seu conteúdo. Essa diferença ocorre também em relação aos conhecimentos filosóficos e religiosos. Né? Então, você pode observar, no caso do exemplo que as autoras dão, da agricultura. Né? Então, existem conhecimentos populares incorporados sobre como cultivar alimentos, conhecimentos que são passados de uma geração para outra. E eu também tenho o mesmo conhecimento do ponto de vista científico, né? Ou seja, são 2 formas de conhecimento sobre a mesma coisa, sobre a agricultura. Só que um conhecimento ele vai ter um determinado método de apreensão, de explicação dos fenômenos, de sistematização e racionalização daqueles fenômenos, que o outro não vai ter essa abordagem, né? Então, o método científico ele vai partir da racionalização, vai partir da estratificação, vai decompor os processos, né? Vai buscar explicar cada etapa da agricultura, enquanto o conhecimento popular, né? O conhecimento incorporado, aquele conhecimento advindo da prática, né? O perpassado ao longo das gerações, ele é um conhecimento incorporado, né, por assim dizer, é um conhecimento que não vai ter tanta reflexividade ou não vai ter o mesmo nível de racionalidade. Mas vejam bem, ambos estão falando sobre a mesma coisa. Ambos podem ter, inclusive, o mesmo efeito do ponto de vista prático, que o cultivo de alimentos, né, o bom cultivo de alimentos. Qual é a diferença? Que um vai conseguir sistematizar, aprender e racionalizar essa prática, e o outro, muitas vezes, não vai ter essa preocupação.
como é o caso da diferença entre o conhecimento que está no nível do senso comum e o conhecimento que está no nível da produção científica. Então, as autoras vão dizer, né, que existem quatro principais formas de conhecimento, que elas vão destacar como conhecimento popular, que é valorativo, reflexivo, assistemático, verificável, falível, inexato, que muitas vezes se coloca no campo da prática, se coloca no campo do senso comum. Eu tenho um conhecimento científico que vai buscar ser factual, contingente, sistemático, verificável, falível, aproximadamente exato. Tem o conhecimento filosófico que vai ser valorativo, racional, sistemático, não verificável, infalível e exato. Conhecimento religioso, teológico, que vai ser valorativo, inspiracional, sistemático, não verificável, infalível e exato. Ou seja, entre um tipo de conhecimento e outro, eu tenho aspectos que muitas vezes vão torná-los similares, vão aproximá-los, como também tem aspectos que vão ali afastá-los um do outro, né? Por exemplo, como o exemplo que a gente estava tendo anteriormente, conhecimento popular de agricultura, ele é sistemático, né? Ele não tem, por exemplo, um livro, porque o livro já é do ponto de vista da produção do conhecimento, né? Então, se eu estou absorvendo meus conhecimentos de agricultura através de um livro, já é um conhecimento sistematizado, né, que é característico do tipo de conhecimento científico. Porque, do ponto de vista do conhecimento popular, né, teoricamente, eu não teria essa sistematização, né, desse conhecimento. Ele seria um conhecimento assistemático, né, inexato, por aí vai. Então, aqui as autoras trazem esse panorama só para a gente ver, né, para a gente conseguir ter ali uma noção de que existem tipos diferentes de conhecimentos, né? E que o conhecimento ao qual nós estamos aqui nos propondo a nos situar seria o tipo de conhecimento científico, que aí, novamente destacando, o que vai diferenciar ele dos demais tipos de conhecimento é o seu método, né? Porque tem um método de investigação, de conhecer a realidade. E aí elas vão falar sobre a classificação e divisão da ciência, né, onde elas vão dizer que a complexidade do universo e a diversidade de fenômenos que neles se manifestam, aliás, a necessidade do homem de estudá-los para poder entendê-los e explicá-los, levaram ao surgimento de diversos ramos de estudo e ciências específicas. Estas necessitam de uma classificação que é de acordo com a sua ordem de complexidade, que é de acordo com o seu conteúdo, objeto, temas, diferença de enunciados e metodologia empregada, né? Então, eu tenho um grande contexto, que é a realidade complexa, né? Inclusive, o Marx, que é uma das referências que a gente vai colocar daqui a pouco, ele vai partir desse pressuposto que a realidade ela é extremamente complexa, né? Que por mais que a gente tente, né, aprender essa realidade na sua totalidade, consiga que a gente tente conseguir, né, conhecer tudo, a gente não consegue porque ela é muito complexa, né? Então, a forma pela qual a ciência, né, buscou aprender o máximo possível dessa realidade foi através da sua estratificação, né, ou da sua divisão disciplinar, né, divisão em disciplina. Então, aqui as autoras trazem uma sistematização dessas formas de conhecimento científicas, né? Que a gente tem as ciências formais, que vão para a lógica e para a matemática, né, que tendem a ser as ciências exatas. As ciências factuais, que podem ser as naturais ou sociais, e aí, por ciências factuais naturais, ela cita a física, a química, a biologia e outras, né? Que vão associar, muitas vezes vão tomar como base as ciências formais, do ponto de vista da lógica e da matemática, relacionando com esses elementos naturais, né? E aí vai surgir esse campo disciplinar da física, química, biologia e por aí vai. E a gente tem as ciências factuais sociais, né? Que é onde nós nos localizamos dentro do serviço social, dentro das ciências sociais aplicadas, né? Ainda tem uma outra camada desse nível de conhecimento. Então, as autoras vão colocar que existe a antropologia cultural, o direito, a economia, a política, a psicologia social,
a psicologia em si, a sociologia, como campos de conhecimentos pertinentes, inerentes ao social, né? E a gente tem esse campo, que é as ciências sociais aplicadas, né? Onde entra, por exemplo, o serviço social, onde entra também a economia, onde entra o direito, né? Que as autoras estão trazendo dentro desse campo mais geral das ciências sociais, mas que ainda tem uma outra subdivisão. Então, a gente fala de método científico, né, a partir desse entendimento de que todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos, né? Em contrapartida, nem todos os ramos de estudo que empregam esses métodos são ciências. Dessas afirmações, podemos concluir que a utilização de métodos científicos não é da alçada exclusiva da ciência, mas não há ciência sem o emprego de métodos científicos. Assim, o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permitem alcançar o objetivo, conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista, né? Então, essa perspectiva, né, essa noção de conhecimento científico é atrelado à ideia do método, né? Então, eu só posso dizer que determinado conhecimento é científico se eu tiver partido de um método, apesar de que tem métodos científicos que são utilizados para outras finalidades, que não da produção do conhecimento, por exemplo, né? Mas, e aí tem outros autores, como a Minayo, que vai trazer uma discussão muito interessante, que ela fala da Big Data, né? Que é a questão de que na contemporaneidade, principalmente no contexto das novas tecnologias da informação e comunicação, o conhecimento ele não é desinteressado, né? Principalmente na sociedade capitalista. Então, a produção de conhecimento ela sempre tende a ter um crivo, né? E aí, dependendo do contexto, esse crivo ele é direcionado para o capital, para o desenvolvimento de ciência e tecnologia para o capital, né? Para aumentar a exploração da classe trabalhadora. É o que a gente vivencia hoje, por exemplo, com as plataformizações, né? Com o avanço da uberização. O que é, né, a uberização? Não é nada mais, nada menos do que o avanço da tecnologia sendo utilizado, né, para aumentar as taxas de lucro do capital, às custas da precarização das condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora, né, da negação de direitos, da burla das legislações trabalhistas, né? Então, o conhecimento ele não é desinteressado, né? Então, ele pode ser utilizado, inclusive, né, o método de desenvolvimento científico pode ser utilizado, e na maior parte das vezes é utilizado, para o interesse do capital, né, para explorar ainda mais a classe trabalhadora, para aprofundar ainda mais o contexto de exploração e expropriação da nossa mais-valia. Mas, assim, voltando para o debate, né, o que é que as autoras estão querendo contextualizar para a gente? É que o conhecimento científico, obrigatoriamente, ele tem que ter um método, né? Ele se relaciona com essa ideia do método para alcançar um determinado objetivo. Então, sempre depois, na próxima aula, a gente vai ver que quando você vai construir um trabalho científico acadêmico, como é o caso de um artigo científico ou de um projeto de pesquisa, você tem que obrigatoriamente fazer uma pergunta de partida, ou seja, fazer uma problematização do seu tema de estudo, e a partir dessa problematização você tem que indicar um objetivo, né? O que é que você quer fazer com essa pesquisa? Qual aspecto da realidade social você quer conhecer, né? Por que você quer conhecer esse aspecto da realidade social? Por que é importante estudar a questão do atendimento de assistentes sociais às famílias LGBTQIAPN+? Por que é importante estudar o contexto da deshospitalização de pessoas idosas? Então, além de você problematizar um determinado aspecto da realidade social, você tem que justificar por que é importante estudar aquela temática, bem como também traçar um objetivo, né? Dizer o que é que você pretende de fato, onde é que você pretende chegar, qual aspecto dessa realidade social você pretende desvelar, né? Então, aqui a gente já vai entendendo que quando a gente fala de método científico, eu entendo que para que o conhecimento ele se torne científico de fato, eu tenho que ter um método, que esse método ele tem que trazer uma problematização, tem que trazer um objetivo, tem que trazer uma justificativa, né? E aqui eu já vou trazendo aqui em mente, já vou colocando aqui para vocês,
que na próxima aula a gente vai falar especificamente sobre cada um desses tópicos, esses elementos que são necessários e obrigatórios, né, para que o seu trabalho, seja um artigo científico, seja um projeto de pesquisa, ele se adeque a essa dimensão do método de pesquisa. Falando um pouco sobre a questão da epistemologia do conhecimento, né, a gente parte da discussão de que a epistemologia ela nada mais é do que a reflexão sobre esse campo do conhecimento, né? Essa possibilidade da gente refletir sobre como conhecer, né? E aí, quando a gente reflete sobre como conhecer, a partir de qual perspectiva conhecer, a gente traça caminhos para tornar possível aprender a determinada realidade social. Então, por exemplo, a gente que vem do serviço social, a gente busca entender a realidade social a partir das suas contradições, né, dos seus determinantes sócio-históricos, da dialética, né, da luta de classes, das contradições inerentes à luta de classes. Então, a gente parte de um viés específico, né, de como conhecer a realidade social, que a gente poderia conhecer em outros momentos da história da nossa profissão. Nós conhecemos a realidade social de outras formas, né? A gente conhecia lá no começo, né, nas plataformas do serviço social, como é que a gente conhecia a realidade? Era de forma alienada, era de forma acrítica, né? Reproduzindo a questão da caridade, da benemerência, do assistencialismo, sem refletir o nosso papel nesse processo, sem nos reconhecermos enquanto classe trabalhadora, sem reconhecer as contradições da realidade social, e por isso acabávamos culpabilizando os indivíduos pela sua situação de pobreza, pela sua situação de fome, pela sua situação de não ter uma moradia digna, de não ter um trabalho digno. Então, é uma perspectiva de conhecer a realidade, né? Que naquele contexto das plataformas era embasado em um determinado tipo de conhecimento. Que conhecimento era esse? O conhecimento advindo da Igreja Católica, né? As ideias do São Tomás de Aquino, né? A doutrina da Igreja, né? Posteriormente, a gente começa a se aproximar do serviço social norte-americano e a absorver referências daquilo que seria o conhecimento positivista, funcionalista, né, que vai entender a sociedade como um todo, orgânico e articulado, perfeito, né, que também não enxerga as contradições da realidade social. E aí, só depois, lá já nos anos 70, né, é que a gente começa a se aproximar dessa referência que hoje a gente estuda, que é a teoria social crítica, o marxismo, o materialismo histórico e dialético, que vai ter uma outra proposta de entender a realidade social, que vai entender, como eu falei há pouco, vai entender as contradições, né? Vai entender que a pessoa que está desempregada, ela não está desempregada necessariamente porque ela quer, ou porque ela é preguiçosa, ou porque ela não procurou emprego suficiente, mas porque ela está inserida numa sociedade em que o desemprego ele é um projeto, ele é intencional, ele é gerado de forma intencional por uma forma de exploração e de opressão que a gente entende como capitalismo, né? Que existe essa contradição, que existem determinantes que geram o desemprego, que geram a fome, que geram a miséria, né? Que colocam as pessoas em situação de vulnerabilidade, não porque elas querem ou porque elas não correram atrás, né? O discurso meritocrático, mas porque muitas vezes elas estão atravessadas por tantos determinantes das expressões da questão social que elas não conseguem sair daquele contexto por si só. Elas precisam de intervenção de políticas públicas que possam equalizar essas desigualdades. Então, a gente entende essas contradições a partir desse novo referencial que adotamos, né, a partir da intenção de ruptura, né, a partir dessa nova forma de entender a realidade social. Então, quando a gente fala de epistemologia do conhecimento, a gente compreender que existem formas diferentes de entender, formas científicas, né?
diferente de entender a realidade social. E aí, fazendo uma ressalva, né, que eu falei da doutrina social da Igreja Católica, que não se configura como conhecimento científico, né, se configura como, lá naqueles tipos de conhecimento que a gente viu agora há pouco, se configura como conhecimento religioso, né, mas quando a gente fala do positivismo funcionalismo, a gente já está entrando nessa seara do conhecimento científico, que está dentro das ciências sociais, da sociologia, né? Então, ao longo da nossa história do serviço social brasileiro, por exemplo, a gente teve diversas formas de conhecer a realidade social, para citar apenas algumas, né, não, nem falando sobre os nossos seminários de teorização, onde nós tivemos outras perspectivas atravessando o serviço social, como a fenomenologia, vertentes psicologizantes, né, que entendem a realidade social a partir desse paradigma da psicologia. Mas ao longo da nossa história, né, do serviço social no Brasil, a gente teve momentos em que nós, enquanto profissão, enxergamos as expressões da questão social de formas distintas, né? Na contemporaneidade, a gente parte disso que a gente chama do método em Marx, né? Que para José Paulo Neto, ele vai dizer que, na verdade, o Marx não estava preocupado em pensar como conhecer, né? Não estava preocupado numa epistemologia do conhecimento, mas sim como conhecer um objeto real e determinado na sua concretude histórico-objetiva, que para o José Paulo Neto tem um aspecto mais ontológico. Né? Por isso que quando a gente está lá na nossa formação profissional, a gente estuda a ontologia do ser social. Né? Essa capacidade de aprender, né, a realidade social a partir do concreto, a partir da realidade social objetiva, né, que vai se distanciar um pouco da filosofia, por exemplo. Então, para o José Paulo Neto, esse debate do marxismo ele é muito mais ontológico do que epistemológico. Mas aí o José Paulo Neto ele vai falar que o método em Marx envolve a busca das determinações da realidade social através de abstrações que visam desvelar as aparências em favor da essência das coisas, né? Então, o próprio Marx ele vai dizer, se aparência e essência coincidissem, a gente não precisaria de método científico. Né? Então, para o Marx, a principal função do conhecimento científico é desvelar a realidade social. Como assim? É você pegar aquela realidade, a aparência das coisas, que nem sempre a aparência das coisas, quase nunca a aparência das coisas vai coincidir de fato com a sua essência, né? Então, o método científico ele nos ajudaria a fazer esse movimento, né? De sair da aparência das coisas até alcançar a sua essência. Então, quando chega para você atender, né, lá no CRAS, uma mãe de família, né, que ela chega para o atendimento de banho tomado, cheirosa, bem vestida, com calçado no pé, você não fazer uma pré-noção dela, você não fazer um juízo de valor. Ah, chegou aqui a mãe de família para atender, mas ela veio toda arrumada, toda emperiquitada, toda bonita, banhada e cheirosa. Então, ela não vai precisar do benefício socioassistencial, porque ela chegou aqui toda pronta. Só quem vai precisar do benefício socioassistencial é a pessoa que chegar aqui toda maltrapida. Então, quando você faz esse juízo de valor com base na aparência, você não está interessado em saber, de fato, a essência das coisas, né? Pode ser que a pessoa que chegue no CRAS toda maltrapida, ela esteja encenando para conseguir o acesso ao benefício. E pode ser que a pessoa que chegue aciada, com banho tomado, ela, de fato, precise. Né? Você faça uma visita domiciliar e você veja que ela está em situação de vulnerabilidade social e, de fato, as condições, né, sociofamiliares, as condições socioeconômicas em que aquela mulher se insere, de fato, demandam que ela tenha acesso a determinado benefício social, um Bolsa Família, um benefício de prestação continuada. Como é que você vai saber que aquela mulher tem acesso àquele direito? É só avaliando a aparência dela? Não. Você tem que investigar, você tem que saber, tem que ter uma conversa com ela, saber como é a história de vida dela, como é a família dela, quantas pessoas residem, né, naquela casa, como é a renda, se tem renda, se não tem, né?
quais são as condições objetivas de sobrevivência daquela família, a qual aquela mulher está representando ali no CRAS. Então, quando você faz esse movimento, né, de desvelar a realidade social, o que é o desvelar? É como se você fosse, de fato, tivesse um lençol cobrindo a realidade social, e aí você vai descobrir, né? Você vai desvelar aquela realidade, você vai ver o que é que tem por baixo. Então, na nossa prática profissional, a gente precisa muito fazer isso, né? A gente precisa muito estar sempre nesse movimento de entender em profundidade a realidade social. Quando a gente faz isso, né, a gente está utilizando um método científico, né, de conhecer de fundo a realidade social. Então, é isso que o método em Marx ele busca fazer, né? Ele busca pegar essa aparência das coisas, né, e entender o que é que está por trás, quais são os determinantes, né? O que é que está ali, o que é que tem ali na profundidade das coisas, para que eu possa tomar, eu, assistente social, possa tomar uma decisão de encaminhar ou não aquela família, aquele usuário para ter acesso a um benefício eventual, ou um Bolsa Família, ou um BPC, entendeu? Então, eu preciso fazer esse movimento. Na pesquisa científica, da mesma forma, para que eu possa conhecer de fato uma determinada realidade, para que eu possa desvendar um objeto de pesquisa, eu tenho que fazer esse movimento, né, de desvelar a realidade social, não ficar apenas na aparência das coisas, mas ir para a sua essência. Por isso que quando eu falo para vocês que a mera sistematização da sua prática profissional, ela não quer dizer muita coisa, né? Quer dizer que você está registrando o seu cotidiano de trabalho, quantos atendimentos você fez, quais foram os tipos de atendimento que você fez, quantas visitas domiciliares, quantos benefícios foram concedidos. Você pode sistematizar a sua prática, mas a mera sistematização por si só, ela não quer dizer muita coisa, ela é só a aparência das coisas. Para que eu possa transformar essa aparência das coisas em conhecimento científico, eu preciso fazer esse movimento reflexivo de entender o que é que está por trás desses números que eu estou anotando aqui no meu caderno, no meu diário de campo. O que é que quer dizer o fato de que hoje eu atendi tantas gestantes, tantas pessoas idosas, tantas crianças e adolescentes que estavam buscando determinados benefícios, de que forma isso se relaciona com outras questões sociais, aspectos da realidade social, expressões da questão social, conjuntura política e econômica, né? De que forma eu posso fazer as abstrações teóricas e conjunturais para que aquelas informações que eu sistematizei no meu diário de campo, elas façam sentido, né? Eu possa fazer uma reflexão a partir delas. Então, o movimento do conhecimento científico, ele implica essa articulação. Então, o José Paulo Neto, ele vai dizer que o método em Marx, ele leva em consideração alguns aspectos, dentre eles, a reprodução ideal do movimento real do objeto de pesquisa pelo sujeito, que é o quê? Eu refleti sobre a realidade social. Ah, aquela mulher chegou para ser atendida no CRAS, toda banhada, bonita, cheirosa. Vou refletir sobre a situação dela. Qual é o contexto sociofamiliar, socioeconômico em que ela se insere? Qual é a questão da renda? Né? Será que ela atende os critérios para ter acesso ao benefício que ela veio buscar aqui no CRAS? Então, eu estou reconstruindo, do ponto de vista do pensamento, os determinantes que levaram aquela mulher a comparecer ao CRAS para que eu pudesse fazer aquele atendimento. Aí, 2, o processo de pesquisa que vai dar aparência à essência do objeto, né, que não se contenta com a superficialidade, mas que vai em busca daquilo que está por trás, né, daquilo que está subjacente, daquilo que está escondido, que eu não consigo ver a olho nu, mas que eu preciso fazer um exercício investigativo para descobrir. E não é investigação de polícia, né? Porque muitas vezes no nosso cotidiano de trabalho, às vezes a gente é colocado nesse contexto de investigação de polícia, de saber quem é o culpado, quem foi que fez a violar, quem foi que cometeu a violação de direito, quem foi que fez isso e aquilo outro com essa criança, quem foi que fez isso e aquilo outro com essa mulher, muitas vezes buscando fazer quase uma investigação policial de descobrir quem são os culpados. O nosso papel não é esse, não é de fazer investigação policial, nem na atuação profissional enquanto assistente social,
nem na pesquisa científica, mas é de desvelar, né, os determinantes que compuseram ou compõem aquele determinado contexto que eu preciso conhecer melhor, não para fazer juízo de valor ou para descobrir quem foi a pessoa que cometeu a violência contra a criança, ou que cometeu a violência contra a mulher, ou que cometeu a violência contra o idoso, a pessoa idosa, né? Mas de entender o contexto em que se insere, entender quais são as questões subjacentes àquela realidade social que vai chegar para mim no nível da aparência, né? Que eu preciso desvelar, né? Entender o que é que está por trás, para que eu possa tanto pautar a minha ação profissional, ou então para que eu possa construir e reconstruir um objeto de pesquisa, né? Mas nunca para fazer um juízo de valor ou uma investigação do tipo policial. 3, o método de elevação do concreto ao abstrato e de volta ao concreto pensado, que é essa possibilidade, capacidade de elaborar, do ponto de vista do pensamento, esses determinantes sociais, né? O que é que levou aquela pessoa a estar ali naquele determinado atendimento, né? Se aquela pessoa se enquadra ou não nos requisitos para ter acesso ao benefício, quais são os determinantes, qual é o contexto conjuntural, social, econômico, político em que aquela demanda se insere, e por aí vai. As categorias nucleares de totalidade, contradição e mediação como componentes desse processo de pesquisa, né, que estão dentro do método, do chamado método em Marx. Esse livro, gente, do José Paulo Neto, Introdução ao Estudo do Método em Marx, ele é fantástico, tem só 50 páginas. Eu vou mandar para vocês, junto com o material do curso, para vocês darem uma lida, caso vocês tenham interesse de aprofundar mais essa discussão sobre a metodologia de pesquisa dentro dessa lógica do materialismo histórico dialético. Eu vou aqui mandar para vocês agora, nesse momento, que a gente já está se aproximando das 8 horas da noite, e eu ainda não estou no ponto de terminar a aula, eu vou colocar aqui para vocês no chat a frequência, tá certo? E aí vocês vão assinando, né? Quem não puder ficar a partir das 8 horas pode assinar a frequência, né, e sair, mas quem puder ficar eu vou tentar concluir aqui nos próximos minutos, né, para a gente não se estender muito. Mas aí a frequência eu coloquei aqui no chat, tá? Vou até fixar. Próxima aula é na próxima segunda-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, né? No Google Meet, às 18 horas. Vou mandar o material para vocês por e-mail, tá certo? Depois a gente pode até criar um grupo no WhatsApp para ficar mais fácil a nossa interação e o envio do material, mas a priori eu vou mandar por e-mail. Então vamos lá, vocês podem assinar na frequência, tá certo? E enquanto isso eu vou buscando finalizar aqui a discussão de hoje. Então as autoras vão falar das etapas de construção do conhecimento, né, que a gente também vai buscar detalhar mais amanhã não, desculpa, na próxima aula, que é a próxima segunda-feira, dia 20, em que a gente tem essas etapas, né, que seria a descobrimento, né, do problema ou lacuna no conjunto de conhecimentos. Se o problema não estiver enunciado com clareza, passa-se a etapa seguinte. Se o estiver, passa-se a etapa subsequente, que a colocação precisa do problema, ou ainda a recolocação de um velho problema à luz de novos conhecimentos empíricos ou teóricos, substantivos ou metodológicos, né? Então, por aqui, hoje, só conhecendo vocês, né, eu já consigo identificar que existem várias possibilidades de estudo que têm pertinência, né? Por exemplo, o caso do Edilson, né, o estudo sobre o trabalho social com famílias LGBTQIAPN+, né? Por exemplo, o estudo da Celiane sobre o processo de envelhecimento relacionado com essa dimensão da deshospitalização. Então, são tipos de pesquisa ou tipos de estudo que eles têm uma determinada problemática, principalmente do ponto de vista, né, de terem referências para esse debate, né? Então, se a gente entrar, por exemplo, no Google Acadêmico, no Cielo, e fizer uma pesquisa sobre essas temáticas, tem grandes chances da gente achar poucas ou nenhuma referência sobre essa discussão. Então, por si só, eu já tenho uma justificativa por que é importante debater ou trazer à tona essa discussão, né, que eles estão buscando desenvolver.
A procura de conhecimentos ou instrumentos relevantes ao problema, por exemplo, dados empíricos, teorias, aparelhos de medição, né, técnicas de cálculo e etc. Ou seja, o exame do conhecimento para tentar resolver o problema, né, ou seja, você se aprofundar e conhecer essa realidade social a qual você pretende estudar, se apropriar desse campo de estudos, tentativa de solução do problema com auxílio de meios identificados, né, buscar dar uma resposta àquela problemática que você está apresentando, a invenção de novas ideias, hipóteses, teorias ou técnicas, ou produção de novos dados empíricos que prometam resolver o problema, né? Então, quando você pega questões complexas, né, de serem resolvidas, ou que não tem uma referência ainda como parâmetro para trabalho com famílias LGBT, como parâmetros para atuação do serviço social junto ao processo de envelhecimento, por exemplo, também, que é uma discussão que eu não vejo ser muito trabalhada no serviço social. Então, você traz perspectivas ou possibilidades de atuação, né? Ou de compreender fenômenos que até então careciam de referências. A obtenção de uma solução, né, de um exato aproximado do problema, com auxílio do instrumental conceitual empírico disponível, né, você dá uma resposta. Quando a gente faz uma pesquisa, né, a gente apresenta uma problemática e tenta responder essa problemática através do método. Então, o que se espera é que lá nas suas considerações finais, você consiga dar uma resposta àquela problemática que você levantou lá no começo, né? Por mais que seja uma resposta parcial, por mais que seja uma resposta incompleta, ou por mais que seja uma não resposta, né? Que você apresente uma problemática, mas, poxa, eu fiz a pesquisa, mas eu não consegui resolver aquele problema lá inicial, porque o problema eu não consigo resolver com a pesquisa. Por exemplo, a contradição capital-trabalho, as expressões da questão social, né? Eu não consigo resolver o problema da pobreza com o estudo científico, mas eu consigo, quem sabe, contribuir para pensar estratégias de intervenção em contextos específicos que até então não tinha nenhuma referência sobre. Então, eu posso dar uma resposta, por mais que ela não resolva o problema, mas que ela consiga entender, ela consiga ajudar a entender uma determinada parcela da realidade social. A investigação das consequências da solução, né, em se tratando de uma teoria, é a busca de prognósticos que possam ser feitos com seu auxílio. Em se tratando de novos dados, é o exame das consequências que possam ter as teorias relevantes, né, a contribuição que essa produção de conhecimento ela vai proporcionar, né, para aquele campo de estudos. A prova, a comprovação da solução, né, o confronto da solução com a totalidade das teorias e da informação empírica pertinente. Se o resultado é satisfatório, a pesquisa é dada como concluída até novo aviso. Do contrário, se passa a etapa seguinte. E aí, assim, é interessante essa questão do comprovante. Quando eu fui defender minha tese de doutorado, tinha uma professora da banca que dizia assim: Pedro, você fez aqui essa pesquisa, você fez tais afirmações sobre esse estudo que você fez, mas eu acho que você não comprovou, você não trouxe provas de por que que você está fazendo essas afirmações. Você não me convenceu. Ela falou isso. Aí eu tive que responder, né, a ela, e aí depois, no texto final da tese, eu tive que trazer essas comprovações, né? Eu tive que comprovar por A mais B por que que o que eu estava falando fazia sentido, não com base em achismos da minha cabeça, mas com base na realidade concreta e objetiva que eu estava pesquisando, né? Então, se eu falo o meu estudo do doutorado foi sobre as drag queens, né? Se eu falo que as drag queens que fazem performances online, como, por exemplo, a Rita Von Hunt, que aborda temáticas políticas, né? Que essa atuação delas tensiona a questão do gênero, mas outras questões como o neoconservadorismo, como o preconceito. Eu tenho que provar que, de fato, existe uma relação entre a atuação da Rita Von Hunt na internet e os efeitos práticos dessa atuação na realidade social objetiva. E aí, como é que eu fiz isso? Eu pegava os comentários que estavam sendo feitos no YouTube de pessoas que diziam que tiveram sua perspectiva alteradas através do discurso da Rita Von Hunt, o que
passaram a ter uma outra perspectiva a partir do debate que ela estava fazendo, né? E aí eu fiz essa pesquisa no YouTube para achar esses comentários, para eu conseguir relacionar e dizer para a banca, ó, eu afirmo que a atuação política da Rita Van Hunt na internet, de fato, promove uma educação política para a sua audiência, porque a própria audiência relata isso, que conseguiu mudar de perspectiva com base. Então, eu tenho que achar uma linha de causalidade, né, quase de ação e consequência, que consiga atestar que, de fato, aquilo que eu estou falando no meu trabalho científico e acadêmico, ele faz sentido, e eu tenho provas de que aquilo de fato acontece. Né? Então, quando eu faço qualquer afirmação no trabalho acadêmico, eu tenho que ter um embasamento. E quando eu estou fazendo uma pesquisa, eu tenho que trazer argumentos e comprovações de que, de fato, as afirmações que eu estou fazendo, elas têm sustentação. E, por fim, correção das hipóteses, teorias, procedimentos ou dados empregados na obtenção da solução incorreta. Esse é naturalmente o começo de um novo ciclo de investigação, né? E a gente entende que o processo de construção científica do conhecimento ele tende a ser inacabado, até por o próprio caráter da complexidade da realidade social, que tende a ser ampla, que tende a ser impossível de apreensão na sua totalidade. Aí eu tenho aqui o projeto de pesquisa e suas etapas, só para ilustrar, né? A gente começa com a escolha e delimitação do tema, que é mais ou menos o que a gente fez hoje, de conseguir identificar, né, quais são os temas que vocês têm interesse de estudo, qual temática vocês mais se aproximam, qual campo de trabalho, né, vocês atuam, para entender qual seria um possível tema para a construção de um projeto de pesquisa ou de um artigo científico, né? A procura de boas fontes que consigam me dar referências teórico-metodológicas para entender aquela determinada problemática que eu quero estudar, as documentações necessárias do ponto de vista de buscar dados, né, que me digam informações sobre esse objeto, análise dos dados coletados, a organização, um esquema pré-estabelecido, né? Redigir o relatório, observar os aspectos técnicos, são aí elementos que compõem esse processo, a gente vai ver mais detalhes na próxima aula. A escolha do tema de pesquisa, ele envolve 4 regras essenciais, que são regras do Humberto Eco, que ele vai dizer 4 aspectos que a gente tem que levar em consideração ao adotar um tema, né, ou a escolher um tema. Que ele vai dizer que o tema corresponde aos interesses do candidato. Você, enquanto pesquisador, tem interesse nessa temática que você está se propondo a estudar? Ela lhe atravessa de alguma forma? Porque para você desenvolver uma pesquisa, que geralmente é um processo que demanda muito, tem que ser algo que lhe interesse, tem que ser algo que faça sentido para você. As fontes que você vai recorrer, elas são acessíveis? Você vai fazer uma pesquisa lá no seu campo de atuação, né? Lá no equipamento do CRAS, do CREAS, do hospital, que você tem acesso, ou você vai querer fazer uma pesquisa sobre as pessoas com deficiência no Rio Grande do Sul, que é uma realidade totalmente alheia da sua, que trabalha, mora e estuda aqui no Ceará. Então, tem que ter as fontes da sua pesquisa, elas estão acessíveis para você? Essas fontes, elas são manuseáveis, né? Elas são possíveis de você fazer essa pesquisa? Por exemplo, uma coisa é eu sozinho fazer uma pesquisa sobre o CRAS Quintino Cunha, as famílias que são atendidas no CRAS Quintino Cunha. Outra coisa é eu fazer uma pesquisa sobre as famílias que estão no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos na cidade de Fortaleza, em todos os CRAs da cidade de Fortaleza. Você, uma pessoa sozinha, você consegue fazer uma pesquisa que aborde todas as famílias que são atendidas em todos os CRAs de Fortaleza, em todos os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos? Dificilmente você vai conseguir fazer essa pesquisa, né? Então, o escopo da sua pesquisa ele tem que ser realista, né? Você vai conseguir aprender essa parcela da realidade social a qual você está se propondo a estudar, né? Esses dados que você quer estudar, eles são manuseáveis? O quadro metodológico da investigação esteja ao alcance da experiência do candidato, né? A gente tem, como eu falei, a nossa formação profissional ela é muito vinculada à teoria social crítica, né? Ao materialismo histórico e dialético, então, do ponto de vista epistemológico, qual é o debate teórico que vai ser favorável para eu desenvolver?
é aquele ao qual a minha formação se baseia, né? Então, também não adianta a gente querer fugir muito do debate teórico-metodológico, que muitas vezes a gente não domina, ou que a gente vai precisar se deslocar muito para conseguir absorver aquele determinado debate. Então, quando você vai escolher um tema de pesquisa, né, o autor Humberto Eco ele vai dizer que é importante você levar em consideração esses 4 aspectos. Aí tem mais critérios, né? A definição do problema, do tema, a compreensão clara do tema de pesquisa, a sua familiaridade ou afinidade intelectual com aquele determinado tema, a existência ou não de informações sobre o assunto, a sua capacidade de delimitar, né? De distinguir o assunto escolhido de outros temas conceituais, né? Dizer o que, quando, onde e quem, como e porquê você quer estudar aquela determinada temática, também são critérios aí que devem perpassar a escolha da temática. Por fim, eu vou passar aqui rapidamente, porque é algo que a gente vai ver já na próxima aula, a estrutura de um artigo científico, né, os elementos que devem estar presentes, já para a gente ter uma noção assim, do panorama do que é que tem que ter dentro desse artigo que a gente se propõe a fazer ou a escrever, né, ao final do curso, que seria, ele tem que ter pelo menos esses 5 tópicos: introdução, desenvolvimento, resultados de discussão, considerações finais e referências bibliográficas. Dependendo do tamanho do seu artigo, o tópico de desenvolvimento e resultados de discussão, ele pode vir junto, né? Então, pode ser de 4 a 5 tópicos para aparecer no seu artigo. É importante que a sua introdução apresente uma contextualização da temática, apresente o problema da pesquisa, a pergunta de partida, né? Além de você explicar o que é, por exemplo, a política de saúde, você tem que dizer qual aspecto da política de saúde você quer estudar. Por que é que aquele determinado aspecto da política de saúde tem que ser investigado? Por que é que ele se configura como uma problemática a ser respondida? A partir disso, você deve traçar objetivos, né? Onde é que você quer chegar com essa discussão, né? Você quer conhecer melhor o processo de deshospitalização de pessoas idosas? Você quer conhecer melhor, entender melhor como é o atendimento que o assistente social faz a famílias LGBTQIAPN+. Geralmente, né, as pesquisas essas pesquisas menores, por exemplo, para a construção de um artigo científico, você não vai querer fazer a revolução. Você tem que ter um objetivo delimitado, que geralmente tem que ser pequeno para você conseguir realizar, porque você é uma pessoa só para fazer uma pesquisa. Muitas vezes não vai ter a possibilidade de fazer uma pesquisa de campo, vai ter que ser uma pesquisa documental ou bibliográfica. Então, você tem que delimitar bem, né? Dizer bem qual é o aspecto da realidade social que você quer estudar, dando o máximo de detalhes possíveis, né? E dentro desse campo do conhecimento, não, eu quero conhecer, eu quero entender melhor, eu quero mapear essa realidade social, eu quero mapear estratégias de intervenção no campo da assistência, no campo da saúde, na articulação do serviço social com os movimentos sociais, por aí vai. A metodologia, né, que também a gente vai ter um momento para falar sobre, que é a questão do tipo e natureza de pesquisa, métodos e técnicas a serem utilizados, que a gente também já tem um padrão bem definido do tipo de pesquisa que a gente faz no serviço social, né, pesquisa qualitativa, que vai ser uma pesquisa de campo, uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental, que muitas vezes vai utilizar o diário de campo, vai utilizar o relato de experiência, que é a proposta que eu quero trazer para vocês, é que a gente desenvolva textos de relato de experiência, né? A sua vivência no campo da sua atuação profissional, que possa enriquecer o nosso repertório coletivo da categoria profissional, dos parâmetros de atuação do serviço social com famílias LGBT, com pessoas idosas, na política de saúde, na articulação com os movimentos sociais, por aí vai. O desenvolvimento, é importante que você apresente aspectos sócio-históricos dos determinantes do seu objeto de pesquisa, como foi que ele surgiu, como é que ele se desenvolveu ao longo da história, como é que ele se encontra atualmente, fazer uma espécie de linha do tempo, né, daquele tema de estudo, relacionando o contexto sócio-histórico com a problemática de pesquisa. Resultados de discussão, você deve apresentar os dados que você coletou, seja na pesquisa de campo, na pesquisa bibliográfica, ou documental,
relacionando esses dados com o conteúdo teórico apresentado anteriormente, né, com os seus referenciais teóricos, buscando responder à pergunta de partida e os objetivos, apresentando os dados que você coletou, as informações que você sistematizou através da metodologia. E, no fim, você vai realizar uma retomada da reflexão que você iniciou lá na introdução, buscando resgatar se de fato você conseguiu responder aquela pergunta. Pode ser que você tenha conseguido responder totalmente, tenha respondido parcialmente, ou até não conseguido responder aquilo que você se propôs inicialmente. E aí não é porque você não conseguiu responder o problema que você colocou que é o fim do mundo ou que a sua pesquisa não tem validade. Não, pode ser que de fato o problema que você colocou seja de difícil resolução, ou a metodologia que você abordou não conseguiu alcançar os resultados que você queria, e essa parte das considerações finais é para você refletir sobre isso. É importante que você faça um resumo das principais reflexões que foram realizadas ao longo do trabalho, e indique novas possibilidades de pesquisa, né, ou até mesmo encaminhamentos para as políticas sociais atuarem sobre aquela determinada realidade social que você buscou investigar. E, por fim, as referências bibliográficas, as normas da ABNT. E aí, assim, eu trago como consideração final, né, que para que o seu artigo científico, né, o seu trabalho acadêmico, ele seja aceito como um trabalho científico acadêmico, ele tem que seguir as normas e os padrões exigidos pelas universidades, centros de pesquisas, periódicos e revistas científicas. A gente vai se deter mais sobre, de forma pragmática, sobre que características são essas, que regras são essas, que padrões são esses na próxima aula. Os aspectos mais relevantes, geralmente, que são observados é a metodologia, né, a padronização e a adequação às exigências de produção do conhecimento, bem como a atenção à correção ortográfica e gramatical, o uso da norma culta da língua portuguesa também são aí alguns elementos que são mais levados em consideração, né, quando um parecerista ou uma banca faz a avaliação de um trabalho acadêmico científico. E a pesquisa científica ela é a principal fonte de produção de conhecimento. Ela, é através dela que conseguimos avançar enquanto comunidade acadêmica, científica e como sociedade como um todo. E aí a gente tem que ter responsabilidade sobre as informações e os resultados que a gente coloca no nosso trabalho acadêmico, se atentando para a dimensão da ética em pesquisa, que a gente vai falar na próxima aula, né? Ter atenção ao uso indiscriminado da inteligência artificial, a questão do copia e cola, né, o plágio, né, para não cometer plágio, ou para não reproduzir ideias que tragam juízos de valor, que ao invés de ajudar, né, de promover melhores condições para as populações em situação de vulnerabilidade, acabem prejudicando por estar apresentando juízos de valor. Então, a gente tem que ter responsabilidade sobre essas informações, sobre esses dados que coletamos e sobre a análise que fazemos dessas informações, né, na construção de um trabalho científico acadêmico, porque ao ser publicado, de fato, né, ele se torna público para que qualquer pessoa possa consultar, possa ler, possa se referenciar nesse trabalho que você escreveu. Para hoje, eu trago algumas referências primordiais, como o Antônio Carlos Gil, como elaborar projetos de pesquisa, a Maria Cecília de Souza Minayo, pesquisa social, teoria, método e criatividade, que no serviço social são os dois principais autores que a gente utiliza para falar de metodologia, né? Também eu trago uma outra referência, que é a Marina de Andrade Marconi e a Eva Maria Lacatos, nesse texto sobre o fundamento de metodologia científica, e esse texto do José Paulo Neto, Introdução ao Estudo do Método de Marx. Eu vou juntar todos os textos que eu quero mandar para vocês e vou construir tipo uma apostila para poder enviar, tá certo? Então, muito obrigado, você que assistiu até agora, até depois da hora, né? Passou 20 minutinhos. Aí, para receber a apresentação, Pedro? Posso enviar também, sem problema. E aí eu envio junto com os textos, eu posso enviar os slides.